Porque eu sempre acreditei que uma empresa de sucesso, ela tem que caminhar sem você. Exato. Então, para que ela caminhe sem você, você precisa ter pessoas que tenham o olhar, né, para o negócio como o seu. Então, por que Iris se tornou supervisora? Que aí você passa a assumir outras atividades e a gente precisava daquela pessoa que abre a empresa, que fecha a empresa. Chega a um determinado momento que você já não consegue mais olhar se acabou o copinho de água. É verdade. Né, que tem que pedir água. Que tem que chamar um encanador. Então, A estrutura, né? A estrutura ali, da funcionalidade da empresa. Sim. Tarefas ali em si você me ensinou muito bem. Como elas tinham uma proporção menor, rodou. Mas o lidar com as oscilações de humor, com uns desvaneios, era bem difícil. E esse foi o pior. E daí eu falei assim, não dá, infelizmente não vou conseguir. Olá, pessoal! E no episódio de hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês. A nossa convidada, nada mais, nada menos do que Elis, minha sócia, minha amiga. Quem está caminhando conosco sabe o quanto ela é importante na história da RHF. E vamos falar de empreendedorismo, transição de carreira e vários outros assuntos que eu tenho certeza que vocês vão amar e se encantar com a história dela. Elis, que honra! Tô até emocionada! Que linda! Eu tô emocionada, eu tô nervosa, eu tô com vergonha, mas é uma honra participar. É algo que eu já queria há bastante tempo e chegou o momento. Chegou. Eu sei que quem está conosco ali na caminhada te conhece. Sim. Mas não conhece, muitos não conhecem na íntegra a sua história profissional, pessoal. E chegou o momento de eles conhecerem a Elis um pouco mais a fundo, Sim. né? Até porque, geralmente, quem é da operação se comunica um pouco menos. Então, eu acabo aparecendo um pouco mais na comunicação ali. Mas quero que todos saibam o grande peso que é a sua presença dentro da nossa empresa e na minha vida também, da minha família. Obrigada, Rê. Eu sempre brinco, né, que eu gosto de trabalhar ali na cozinha da RHF, Sim. Né? E o quanto que você me puxa e fala, não, a senhorita tem que aparecer, e vamos aparecer, e vamos fazer a foto. E realmente é um movimento porque eu tenho na essência essa questão do operacional, né? Da operação. A gente começa, né, lá atrás, quando você decidiu quem é a Elis, primeiramente, né? Casada, solteira, tem filho? Contar um pouco da sua vida, né? Quem é você e a sua essência familiar, enfim. E aí depois a gente entra na parte profissional. Bora, então. Então, vamos lá. Eu sou Elisângela na realidade, mas eu prefiro que me chamem por Elis, né? Tenho 36 anos. Sou a mamãe da Lana. Acho que, bom, quem me conhece sabe, Sim. Eu falo da Lana pra todo mundo, né? Casada com o Paulo. Paulo foi meu primeiro e único namorado. Nunca namorei antes na vida. Estamos juntos, acho que ano que vem faz 20 anos. Nossa! Esse ano a gente faz 19 anos que legal. Juntos. Sou a filha mais velha, então tenho o meu irmão, Eros, o filho do meio, e a minha irmã, Adriele, que trabalha também com da a gente, RHF. também RHF, que é a caçulinha lá de casa. Tá. Minha mãe, ela é funcionária pública na prefeitura de Piraquara. Meu pai já é aposentado, policial militar. Bom, então vamos lá. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Chega aquela idade que você tem ali seus 17 anos, tá terminando o ensino médio. E hoje em dia eu vejo que os pais, eles têm uma maleabilidade um pouco maior com os filhos. Assim, não, Sim. veja o que você quer, vá em feiras, né? X anos atrás, não era tanto assim. Então, era aquilo, você tem que sair do ensino médio, você tem que entrar numa faculdade. Havia uma condução, né, para o caminho. Exatamente, o que você vai fazer? E eu confesso que quem escolheu a faculdade pra mim foi minha mãe. Sério? Minha mãe. Meu pai queria muito que eu fizesse... Obrigada, dona Sol. Foi a mãe. O pai queria muito que eu fizesse direito. E eu falei, não, pai, direito eu não vou fazer. E ela falou assim, por que você não faz psicologia? A minha mãe, ela é psicopedagoga. Sim. Você fala bastante com gente, né? Você conversa bem, enfim. Então, de uma forma muito superficial,
Ela me deu essa orientação, eu falei, tá bom, vou fazer. Fiz Enem, porque não tinha a menor condições de pagar uma faculdade de psicologia, né? E consegui uma bolsa 100%. Olha, Eu tirei a minha nota no Enem foi de 9,5 na época. que legal. Fui bolsista 100% e assim que eu me graduei. Me graduei, o meu sonho sempre foi trabalhar na área de saúde mental e na área social da psicologia. E isso surgiu dentro da faculdade ou algo que quando você decidiu fazer psicologia, você já... Imagino que você foi olhar as áreas que envolviam a psicologia e já teve esse olhar para a saúde mental. Não olhei nada. Não olhei olhou. nada. Só foi. Eu só fui. Tanto que quando eu fui no primeiro... Acho que no primeiro mês de aula, eu só pensei assim, tô no curso errado, o que eu tô fazendo aqui? Vou pensar em outra coisa, enfermagem. E eu estudava numa faculdade onde tinha mulheres mais velhas, eu tinha 18 anos. Sim. Mulheres mais velhas e muito pomposas. E eu olhava, muito inteligente, segunda graduação. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu na fila do pão? Eu falei, nada a ver. Mas falei, não tem como mudar de curso agora, não vou conseguir transferir a bolsa, vamos embora. E no curso eu fui me descobrindo. Eu falei, Legal. nossa, eu realmente gosto, eu gostei da ciência, psicologia. E a faculdade de psicologia, ela tem, eu não digo que isso é proposital, mas é tendencioso a te levar para uma questão de saúde mental. Você tem muito pouco de RH. De 5 anos, eu tive 6 meses. Quase nada. Quase nada. Zero embasamento. Zero. Então, eu falei, eu quero saúde mental. Então, eu trabalhei em CAPS, antes da RHF. Eu trabalhei com assistência social. Eu trabalhei em CRAS, na parte Centro de Referência Assistência Social. Eu trabalhei em projeto do governo para erradicação do trabalho infantil. Eu trabalhei em um sobre para diminuição da violência contra as mulheres, chamado Mulheres da Paz. Nem existe mais, tem anos. Trabalhei dentro de um hospital psiquiátrico e isso sempre foi a minha paixão. Aí, meu último trabalho foi no CAPS, mas o que acontece? Muda-se governo, muda-se tudo, eu não era concursada, tchau pra quem não é concursado. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Primeira vez na vida que eu abri um site de currículos, que foi o InfoJobs, que é o nosso parceiro. Muito obrigada, InfoJobs e Pandapé. Sim. Foi graças a vocês. E eu cadastrei o meu currículo lá, nem sabia como fazia direito, e a RHF me achou. Uma vaga de coordenador de RH, coordenador de recrutamento e seleção. E eu lembro que veio e me convidaram para uma entrevista, e eu falei pro Paulo na época, meu namorado, eu falei assim, amor, me chamaram, preciso aqui, mas e agora? O que eu faço? Dele, vai, mas dele, vai ver como é, você nem sabe como é. E eu fui, falei, ok, cheguei na RHF, fiz a minha entrevista, falei, tô reprovada, porque tudo que a pessoa me perguntava, eu falava que eu não sabia fazer. Eu falei, eu sei fazer dinâmica de grupo, que é o que eu fazia no CAPS. Sabe fazer avaliação psicológica? Não. Já fez entrevista? Não. Você sabe analisar um currículo? Pior ainda. Mas chegaram a te falar que na época a gente contratava psicóloga recém-formada? Não. Não tinham me falado ainda. Eu sempre tive esse olhar de contratar, você sabe, psicóloga recém-formada, porque a gente sabe também que ao mesmo tempo que se descobrem ali na área da saúde, da terapia clínica, né? Sim. Algumas falam assim, não, o que eu quero é organizacional. E devido a essa ausência de mais conteúdos, mais orientações, saem muito despreparadas. Sim. Então, o que eu fazia? Eu pegava essas profissionais do 5º ano, 4º ano ali para frente, que já tinham não, realmente eu para a área da saúde não quero ir e quero organizacional. Então, eu tive excelentes profissionais que entraram sem experiência, mas a gente conseguiu desenvolver rapidamente, Sim. porque daí já sai com embasamento, com um olhar mais afinado para a questão de pessoas, né? Isso, que a faculdade traz esse embasamento. É um Então, fato. foi isso que a gente viu em você. Exatamente. E eu fiquei, mas nossa, né? Não vai dar Sim. certo. Aí me chamaram de novo, vem para um teste. Falei, vou pro teste. Tá aqui Hoje é tudo bonitinho na RHF, Sim. né? Manuais, tudo informatizado. A época que eu entrei, a gente tá falando de quase 13 anos atrás. Então, foi um papel, uma folha sulfite, tá aqui os sites, login, senha, entra, tá aqui o perfil da vaga, procura.
assistente de auditoria. Nunca vou esquecer dessa vaga. E eu olhei assim, eu fiquei na frente do computador, falei, que vergonha, não sei como que loga nisso aqui, meu Deus, se eu vou perguntar, já fui reprovada. Porque eu não sei logar no negócio. Na época, perguntei pra supervisora, né, responsável, ela me falou, não, é aqui, muito querida, é aqui que faz e tal, ok. Fiquei meio período, encontrei 4 currículos só. E eu lembro que quando eu entreguei pra ela, ela falou assim, só 4? Nossa. Porque a gente sabe que o recrutamento de seleção, ele tem que ter uma pegada Tem da que ter, produtividade. sim. Tem que ter, a gente sabe disso. E eu encontrei só 4. E quando ela pegou os currículos, eu ainda falei assim, mas essa vaga é muito difícil. E ela, quando ela pegou o currículo, ela ainda falou assim, a vaga é de assistente de auditoria. Olha os cargos dessas pessoas. Eu falei, sim, mas é porque eu prestei atenção no descritivo. As atividades que eles faziam é a mesma coisa que o teu cliente tá pedindo. Eu lembro da feição dela fazendo assim pra mim. Ah, entendi. Ali você ganhou. Mas a eu vaga. saí muito chateada, falei, eu não passei, tá tudo bem. Sim. Quando veio a aprovação, falei assim, que milagre aconteceu. E depois ela me contou, ela falou assim, é porque eu notei que você tinha boa percepção. Então, nem sempre é a técnica, né? É você dominar aquilo, ou dominar uma técnica e vai realmente fazer com que você seja aprovado ou você tenha sucesso. Mas muito também da sua percepção de você analisar aquilo. É, quando você tem percepção, no caso ali daquela oportunidade, é mais fácil da gente lapidar. Sim. Mais fácil da gente ensinar. Sim. Se desenvolve mais rápido. Quando Exato. a pessoa não tem, demora muito tempo para ela construir, ou às vezes ela não consegue. Ou vai muito tempo, e a gente naquele momento não tinha esse tempo. Não tinha. A gente precisava pôr celeridade nos processos. Exatamente. E daí eu entro na RHF, começo com recrutamento e seleção, leiga de tudo. Eu falo que eu não, apesar de eu ter entrado como psicóloga, né? Eu falo que eu entrei como aprendiz, porque zero. Então, assim, franqueado, você que entrou, eu não sou de RH, eu também não era. Então, isso não é desculpa, né? Dá pra aprender. E aí, comecei, deu 2 meses de RHF. Nós não tínhamos muito contato, né? A gente não tinha muito contato, pouco. muito pouco. Meu contato era com a supervisora tinha contato Eu lembro contigo. você na outra sala, inclusive. E daí, o Senai me chamou pra dar aula. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro que você dava aula. Exatamente. Só que eu achei que você já tinha entrado dando aula, então foi depois. Eu dava aula já. Só que o que tá. acontece? Na época, o governo, ele cortou as turmas. Entendi. Falei, então, cortou, eu entrei na RHF, eu estava sem turma. 2 meses depois, voltaram as turmas. E sempre foi uma paixão minha. Então, quando voltou, e 2 meses de empresa, eu ainda não tinha aquele vínculo, Sim. né? Ou mesmo o amor pela profissão. Porque, como eu falei, eu nunca quis RH. O RH, ele caiu em mim. E eu peguei e falei assim, poxa, eu não queria perder a oportunidade, porque é uma oportunidade legal, a empresa abriu as portas pra mim, mas eu também não queria deixar de dar aula, que é uma coisa que eu amo fazer. Sim. E eu lembro daí que eu passei isso pra supervisora, a supervisora passou pra ti, e eu lembro que eu cheguei assim, porque a minha grade horária era muito louca. Então era de manhã aula, de tarde RHF, de noite aula, ou de manhã RHF, de tarde RHF, de noite aula. E eu falei assim, eu acabei de começar na empresa, eu não posso chegar e já falar, falei, não, eu quero uma coisa, eu vou barganhar. Falei assim, fala com a Renata, ó, não precisa dar meu vale-refeição, não dê meu vale-refeição. E eu vou ajustando os meus horários, eu passo a grade, o cronograma, para vocês poderem acompanhar tudo certinho. E eu lembro que ela falou contigo, e eu lembro que ela me disse que você perguntou para ela, o que você acha? E ela falou assim, eu acho que vale a pena. E daí eu comecei. Que bom que ela fez isso. Eu acho que vale a pena. E daí eu comecei naquela loucura, aula, etc. Na mesma época, eu fui muito, muito louca de abrir um consultório clínico. Nossa, não lembrava disso. Eu abri um consultório. E daí, o que eu fazia? Quando eu não tinha aula à noite, então eu saía da RHF, eu ia atender no meu consultório. Quando eu tinha o meu período integral fechado, eu atendia no consultório no sábado. Aí eu passei também num processo seletivo de autônomo para ser professora do Instituto Federal do Paraná. Uau. Eu falei, não consigo mais. Não dá. Não tem agenda. E daí foi nessa época que eu engordei 20 quilos.
Por quê? Porque eu não comia. Eu saía de uma coisa para outra, aquela rotina, aquela loucura, Fora de hora. fora comia de hora. E daí chegou um dia eu falei assim, eu vou ter que escolher, né? Quem faz tudo não faz nada. Não tem como você olhar pro gato e olhar pro peixe ao mesmo tempo, Concordo. né? Então assim, eu tinha 2 coisas aqui, a aula e o consultório, que eram relativamente mais fáceis para mim, porque eu já conhecia, eu sabia onde eu estava pisando, eu já sabia o que tinha que ser feito, eu tinha o RH que eu estava aprendendo. Só que nessa época que eu estava no RH aprendendo, eu já estava em contato contigo, eu já tinha começado. Quando você me puxou para dar treinamento. Você me puxou para dar treinamento com 2 meses de empresa. E quando você me puxou, eu falei assim, claro que eu quero, era o que eu mais queria, porque eu amo isso, né? E daí eu olhei para aquilo e eu falei assim, eu vou pegar esses 2, eu vou abdicar e eu vou ficar aqui na RHF. Porque eu gostei da pegada, eu gostei do trabalho, eu gostei de você. É verdade. É verdade. E eu falei, vou abrir mão. O Senai me chamou na época até assim, você não quer vir dar palestra e tal? Eu falei, não quero mais nada disso. Mas você vê, e tinha questão financeira, né? Que na época não era era um salário mais ou menos ali, era um contrato devido à sua, né, a psicologia permitia a gente fazer um contrato de prestação de serviço. Verdade. E eu não tinha cargos e salários como a gente tem hoje, não tinha benefícios, era só o básico ali, VT e VR. E ainda tinha comissão, que ajuda no fechamento das vagas, Sim. acabava ajudando. Mas você vê que você olhou além, né? Além do financeiro. Exato. Mas isso foi desde o começo, sabe, Rê? Porque Sim. até teve um pod que a gente gravou que eu citei isso. Quando eu passei na oportunidade, eu fiquei tão feliz. Primeiro eu fiquei desacreditada e depois eu fiquei muito feliz, né? Por ter conseguido, porque eu nunca achei que eu ia conseguir entrar na área de RH. Entendi. A área de RH ela é uma área fechada para quem não tem experiência. Isso falando assim do mundo corporativo. Sim. Então, quando você encontra uma empresa que dá oportunidade para pessoas que não têm vivência com RH, você fala, gente, isso é maravilhoso. Né? E na época, quando eu fui aprovada, eu fiquei tão feliz, eu aceitei na hora, não, eu posso, eu começo dia tal, e eu fui para minha casa, e a minha mãe, eu falei para minha mãe, e a minha mãe falou assim, que bom, e me fala qual que é o horário de trabalho, quanto que você vai ganhar, aquela coisa de pai e mãe, né? E eu não sei. Elisângela, como assim? Você aceita uma vaga, você vai trabalhar numa empresa, você não sabe o horário que você vai trabalhar, você não sabe o seu salário. Eu falei, eu não sei. Eu não sei o meu salário, eu não sei o horário de trabalho, não sei nada. Uau. E daí eu comecei, aí depois que foi feito o meu contrato, tudo, tava ali o horário, enfim. Nunca fui de cumprir horário, você sabe disso Sim. também, né? Então, eu me recordo assim que na época eu morava bem longe, dava umas 2 horas para chegar, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, mas eu nunca tive isso de cumprimento de horário, sempre tentei dar o mais. É verdade, sempre muito comprometida, sempre, quando chega o momento ali, que eu acho que você vai contar agora, né, que eu te faço o convite, o que pesou muito para esse convite acontecer foram todos esses pontos, assim. Então você realmente abraçava, você sempre muito justa, né, então eu nunca, quanto colaboradora, tive um problema contigo sobre picuinha, fofoca, seu nome envolvido em alguma questão assim, e você sempre, se às vezes a empresa, né, em alguma situação não estava com um comportamento ok para com o colaborador, você falava para mim, Rê, não tá legal, ó, isso aqui eu acho que a gente poderia ter feito, e daí não é o que se fala, é como se fala. Quantas vezes você falar que a minha atitude estava errada, a minha decisão não estava legal, mas de uma forma que me fazia refletir, aí acho que entra a psicologia, né? Sim. E realmente eu olhava e falava, concordo, vou conversar com a pessoa, vou tentar resolver de uma outra forma. Mas teve um episódio, que era as janelas abertas. Então, quando ficava a janela aberta, molhava a empresa. Sim. E aconteceu de um colaborador deixar a janela aberta e eu não ficar sabendo. Sim. E você veio me trazer a situação depois, com forma assim de alerta, para a gente conversar com o time, reforçar a informação. Então, você não tentou esconder algo que aconteceu para estar bem com todo mundo. Sim. Então, eu percebia isso, você sempre assim, o que é certo, vai ficar chateado comigo? Eu sinto muito.
Sim. Posicionamento. Você sempre teve posicionamento. É verdade, é verdade. Eu lembro dessa Lembra? história da janela. Eu não sei se era a janela, Era mas acho que era a janela. E teve uma Era vez a porta também, que A deixaram porta. aberta, né? É verdade. Ali você me ganhou. Porque ali eu falei, essa menina tem posicionamento e atitude. E é o que as empresas buscam hoje. Porque a gente contrata um colaborador justamente porque a gente tem uma necessidade de operacional, muitas vezes, ou de liderança, enfim, dentro da empresa. Sim, O que a gente espera desse colaborador? Que ele entregue aquilo que foi combinado, exatamente. né? E que tenha um comprometimento. Então, enquanto houver o relacionamento profissional, haja o comprometimento. Sim, E exatamente. você tinha tudo isso. Ai, que bom, obrigada. Eu falo que as pessoas, hoje em dia, elas têm um perfil muito acusativo. O Verdade. apontar o dedo. Verdade. E eu sempre digo que não existe empresa perfeita. Você pode trabalhar onde for. Qualquer empresa multinacional, Sim. aquela que é do teu sonho. Acredite, você vai entrar lá, ela não vai ser perfeita. E ela não vai ser perfeita porque as empresas, elas são formadas por pessoas. Exatamente. E as pessoas, elas são imperfeitas. Então, não tem como existir uma empresa perfeita. E a gente tem que olhar também que o dono da empresa, ele também é uma pessoa. Então, sim, ele vai estar ali fazendo o melhor dele para que tudo dê certo, mas do mesmo jeito que colaboradores também erram, gestores também erram. Com certeza. Eu erro, você erra. Sim. Mas eu falo que quando a gente senta e conversa e mostra de um outro prisma as coisas, e não com a intenção de apontar o dedo, de acusar, de julgar, aí o jogo vira, porque eu tô te trazendo um outro prisma pra gente refletir, ver se de repente, nesse outro olhar, nessa outra pegada, pode ser melhor. Exatamente. E até com funcionário, né? Então, eu lembro que da janela, nunca te falei assim, o fulaninho tá Não. deixando. Eu sempre falei assim, olha, Rê, ficou a janela aberta, então é bom a gente olhar pra isso. Mas nunca no intuito de cutucar alguém. Nunca entregar a cabeça, né, do outro. Falar assim, É. fulano fez isso. Não, isso nunca teve mesmo. Até porque não é a pegada, né? Não é pra isso que eu falo que as empresas existem, muito menos a nossa, que é uma empresa de pessoas. Exatamente. Né? E aí, enfim, tive toda a trajetória na RHF, que são quase 13 anos, né? Então tem muita história Muita aí. história. Teria que ter uns 3 episódios tem para muita contar as história. histórias. E quando foi em 2020. 2021. Não, quando você entrou, daí teve o convite para ser supervisora. Ah, é? Na realidade, assim. E foi rápido. Com 2 meses eu passei para treinamento. E com 8 meses de casa, a supervisora saiu. Você chegou para mim e falou assim: você vai coordenar o setor de recrutamento e seleção. Porque na época a gente tinha o setor de recrutamento, né? Sim. E eu lembro que eu olhei pra você e falei assim, eu? Como assim? Eu falei, eu só tenho 8 meses. É a tua oportunidade. Você vai deixar passar? Senti aquele chacoalhão. Você sempre foi de me dar, sempre de me chacoalhar, né? Senti o chacoalhão. Falei, não, então vamos. E fui. Sem entender nada de coordenação de time, porque... Na verdade, houve uma isso. insegurança ali, natural, Sim. né? Até porque realmente era pouco tempo. Mas eu falei, não, eu vou estar junto com você, eu vou te dando as coordenadas, né? E eu falo, quando a gente passa por um processo a ser líder de pessoas, claro, depois de um longo tempo, você já tem experiência, assumir uma outra... Mas quando você cresce dentro de uma empresa, igual foi contigo... Aí teve o processo de maturação, assim como a Iris, assim como a Maria está passando agora, assim como a gente está preparando. Sim. A Kelly assumiu, a gente está lapidando. Exato. E a gente vai lapidar até o fim. Sim. Porque até nós, mesmo com a experiência que temos, a gente tem que aprender todos os dias. Todo dia. Mas e naquele momento eu enxerguei, eu falei, não, ela vai. Se a gente for dia a dia ali, lapidando, orientando, ela vai. E não demorou muito, você já estava coordenando tudo. Exatamente. E daí, depois de coordenadora, daí um dia você me chamou na sala, falou assim, quero te colocar como supervisora de RH. Eu lembro disso. E daí eu lembro que nesse Não lembro quanto tempo. Eu não lembro quanto tempo também demorou, mas eu lembro que você me chamou e falou, e eu lembro que eu só te pedi assim, eu gostaria então que você fizesse uma reunião com o time, porque havia eu tinha 23 anos, né, então tinha pessoas mais velhas do que eu e mais antigas de casa, daí eu falei assim, eu preciso que você faça uma reunião e me apresente como supervisora, até para que o time também passe a me olhar assim, e eu lembro que você fez e falou, a Elisa, ela tem carta verde aqui, para contratar e para demitir, então...
Claro que isso nunca aconteceu, né? A gente nunca aconteceu, mas enfim. Então, foi uma construção ali. Eu fiquei como supervisora durante Porque eu muito sempre tempo. acreditei que uma empresa de sucesso, ela tem que caminhar sem você. Exato. Então, para que ela caminhe sem você, você precisa ter pessoas que tenham o olhar, né, para o negócio como o seu. Sim. Então, por que Iris se tornou supervisora? Porque aí você passa a assumir outras atividades e a gente precisava daquela pessoa que abre a empresa, que fecha a empresa. Chega um determinado momento que você já não consegue mais olhar se acabou o copinho de água, É verdade. né? Que tem que pedir água. Ai, que tem que limpar, chamar um encanador. Então, A estrutura, a né? estrutura ali da funcionalidade da Sim, empresa. sim. E a gente muitas vezes não consegue estar lá o tempo todo. Exato. Então, o bastão foi passado muito por isso também. Eu precisava ter os olhos da Renata lá dentro quando eu não estivesse. Aí eu vi isso em você. Exato. E fui. E foi. E foi uma oportunidade, assim, incrível, que eu falo que eu pude aprender de ponta a ponta, assim. A RHF, o RH, Atendimento a franquear. atendimento a franqueado, solução de conflito, resolução de problema, relacionamento interpessoal. Aí tudo. vem um ponto que você falou lá no começo. Meu pai indicou, falou para direito, a mãe falou psicologia. E Verdade. seu pai já estava sendo visionário, porque, gente, eu já falei para ela fazer direito, porque ela tem um pé no direito que é incrível. E um outro ponto também, que agora eu quero que você conte para nós, assim, né? Da onde vem essa autonomia que você sempre teve? Então, eu lembro que você foi aprendendo a. Às vezes eu ia te pedir alguma atividade ou alguma tarefa, alguma coisa, eu não precisava me delongar. Você já conseguia fazer a leitura, então você tem essa facilidade. E também, assim, colocaram algo na sua mesa que você não sabe. Aham. Você simplesmente, eu vou parar aqui, vamos falar de DP. Sim. Fechamento de folha, Elis Nossa. não trabalhava com DP. Meu Deus. Saiu a profissional do DP, ela teve que fazer, porque a gente tinha que mandar os faturamentos para os clientes. Isso é seu, isso você desenvolveu. E qual é a dica que você dá, né, para as pessoas hoje que estão aí querendo crescer dentro das empresas e muitas vezes não tem essa, ou por medo, né, de acharem que tá, porque também a autonomia demais, Sim. ela não é positiva. Tem que ser dosada, né? Tem que ser dosado. Falando desse do DP, só antes de responder a tua pergunta, o que é mais gostoso, assim, para mim, porque não é a minha área, não é uma coisa que eu domino, eu faço, mas eu tenho muita dificuldade para fazer. Mas eu lembro que quando eu assumi a pessoa que saiu, eu lembro que foi para uma franqueada, você ainda falou assim: fica tranquila que vai ser feito, porque a Elis tá lá. Entende? E isso não tem preço. Mesmo você, assim, a confiança que a gente passa, não tem preço, até me emociono. Mas falando do perfil, minha mãe me ensinou duas coisas que eu trago para mim e eu tento repassar, entre outras coisas, mas eu tento repassar esses dois valores muito para a Alana. Um deles, eu tenho isso muito gravado na minha cabeça. Ela sempre falou assim: se tiver uma agulha em cima dessa mesa e essa agulha não for tua, não pegue. Você não pegue, porque ela não é tua. E o outro valor que ela me ensinou não seja dependente dos outros. Então, dependente não no sentido da gente nunca precisar dos outros, mas a gente conseguir se virar. Então, eu acredito que isso enraizou em mim. Então, sempre assim, me pedir alguma coisa, é muito confortável você falar não sei. Uhum. Não sei fazer, não é minha área, não fui contratado. Vou pedir ajuda. Tá, eu posso pedir ajuda, mas poxa, eu não posso aprender? Ou tentar? Eu não posso tentar? Primeiro tentar. Eu tenho que realmente depender de uma outra pessoa? Então, eu lembro que quando eu comecei ali na RHF, os kits gráficos, que eram bem básicos, né? Eles eram feitos pelo profissional de TI terceirizado. Chegava, a gente passava para ele, levava quase 7 dias para daí ele devolver, ou era até mais dias, para daí a gente mandar, às vezes vinha com erro e tal. E eu lembro que eu falei assim: por que a gente não aprende? Não, Elisa, eu falei: mas por que não? A gente baixa o sistema aqui, aprende, pede para ele vir aqui mostrar o que a gente tem que preencher, a gente faz.
e coloca celeridade no negócio. Elis. Falei, eu vou falar com ele. Falei com ele, aprendi a mexer no CorelDRAW. Começou a fazer. E comecei a fazer, para trazer celeridade. Então, assim, nunca... Eu acredito que isso vem muito do ensinamento da minha mãe. Que legal. Dos meus pais como um todo, mas eu falo muito da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre teve muito esse perfil. O perfil não dependa, vá atrás e faça. E isso realmente funcionou, né? Porque você vê até a Adriele assim, autodidata e busca. Teu irmão não tem o contato, mas imagino que seja também. Também. Então você vê que realmente deu certo, né? Deu. Agora, a gente sabe também que nem tudo são flores. Sim. Tenho falado muito que nem tudo que reluz é ouro. Exato. Tivemos momentos muito difíceis, né? Com a antiga gestão, com baixo faturamento, com atrasos de salário, Sim. né? E ainda assim você ficou. Fiquei. Por quê? O que você acha que te segurava ali? Porque eu amei a RHF. E porque eu amei você. Elisa, eu também. Não, eu tinha pânico de imaginar um dia você saindo da RHF. Então, quando tinha situações, né, de mau comportamento dele com você, e muitas vezes eu ficava sabendo depois, muito tempo depois. Já aconteceu de eu pegar o WhatsApp, eu olhar ali e falei, não acredito, né, que teve esse comportamento. Não só com você, mas com todos os outros colaboradores. Sim. Eu falo que muita gente, a gente conseguiu reter pela nossa gestão ali. Acho que muita gente não, quase todos. Exato. A maioria. Acho que só a nossa Ju mesmo, que era mais maleável, né? É verdade. Que ela conseguia ainda passar por cima. Mas eu tinha bastante medo de você sair, assim. E você realmente, quando eu engravidei das trigêmeas, né, que eu comecei a passar o bastão das minhas atividades, você, vamos lá, vamos fazer. E uma coisa que eu sempre vi, assim, muita energia. Vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vai dar certo. Eles não prospectar, tem que visitar um cliente. Porque o que a gente escuta muito, mas eu sou psicóloga, eu não sou comercial. Né? Poxa, mas a empresa está precisando que eu vá visitar um cliente, por que eu não vou? Então, você foi criando uma parceria comigo, que chegou um determinado momento na empresa, pouco antes ali da pandemia, que eu não via mais a empresa sem você, né? E aí, quando vem pandemia, primeira crise, eu falo que a pandemia, claro, foi horrível para todo mundo, mas nós fomos impedidos de trabalhar, né? Então, exatamente. Isso foi horrível. Para mim, principalmente, tive minha crise de pânico. Foi bem forte. Você foi muito importante quando você me deu a mão. Não largava a minha mão, né? Então, a gente sempre comemorou as vitórias, mas também nas dificuldades a gente estava junto. Eu nunca pensei em sair da RH. Uma única vez eu pensei, porque realmente o comportamento dele foi muito, muito absurdo, né? A pressão, a fala, a ofensa, ela foi muito forte mesmo. Então, a ponto de falar assim, menina, vou divulgar tua vaga aqui, entra 10 infinitamente melhores que você. Isso eu já com 9, sei lá, 7 anos de casa. E entre outras barbaridades que eu ouvi naquele momento, e eu lembro que foi bem véspera de um feriado, eu fui viajar, só que eu fiquei num estado de nervo tão grande naquele momento que travou a minha coluna. Nossa. Travou meu pescoço e a minha coluna. E eu falei, não dá pra mim. Eu tô ficando doente, eu vou voltar e eu vou sair. Você estava afastada por conta das nenéns? Tá. Foi a pior fase? Quando eu fiquei afastada? De lidar com ele foi. Infinitamente. Infinitamente foi, né? As tarefas ali em si você me ensinou muito bem. Como elas tinham uma proporção menor, rodou. Mas o lidar com as oscilações de humor, com uns desvaneios, era bem difícil. E esse foi o pior. E daí eu falei assim, não dá, infelizmente não vou conseguir. A gente trabalhava com o Skype ainda na época. E eu lembro que eu cheguei bem séria na empresa, eu cheguei arrumando as coisas, falei, vou arrumar tudo, ele vai chegar, vou conversar com ele. E nesse dia, porque você quase teve, né, uma depressão pós-parto. Então você ficou muito mal. E eu lembro que nesse dia você não estava bem, você me chamou no Skype, eu não me recordo o que você falou. Eu só sei que eu te dei alguma palavra, alguma resposta, e você falou assim pra mim, você é um presente de Deus.
não sei o que eu faria sem você. Olá. E daí eu falei, não posso sair. Aí eu fiquei. E fiquei até hoje, né? Teve na época, alguns antigos colaboradores da RHF, quando eu entrei, que por conta dos devaneios do antigo sócio, ainda falava, menina, saia daqui. Menina, pra que você tá aqui? E eu sempre falei assim, se Deus me colocou aqui é porque aqui tem um propósito, eu vou ficar. E eu fiquei. E aí vinha o povo, vinha falar, e vinha... Não me interessa, se Deus me colocou aqui tem um propósito, eu vou ficar. E quando vem a mudança de sociedade, né, onde daí tem toda a turbulência, né, e onde você bate no peito e fala, eu vou assumir a RHF, e não é segredo de ninguém, que eu tava quase te levando para outro lugar, gente, é verdade. Porque, na verdade, foram várias conversas que nós tivemos, né, Sim. durante aquele período de ou abrimos uma consultoria, deixamos a empresa, ou continuamos. Eu não sei se você lembra de uma semana lá, que a gente teve uma semana muito difícil. Eu falei, Elis, não dá vontade de sumir, não deixar ele, né, pipocando, tudo pipocar para ver se ele valoriza o que a gente está fazendo na empresa. Trabalho, né? Mas a gente não tinha coragem. Não. Claro, como ser humano, a gente tinha vontade. Sim. Né, até no intuito de falar, olha, porque eu penso que muitas pessoas só aprendem quando perdem, infelizmente é assim, na dor. Exato. Mas a gente não tinha coragem, porque a gente tinha o compromisso com os franqueados, e isso é muita verdade. Sim. Mas quando eu falo para você, vamos, a gente olha o panorama, realmente o panorama, o cenário era muito ruim. Sim. Mas eu acreditava muito que nós duas dando as mãos, porque nós somos muito diferentes, né? Até falando do perfil do DISC, completamente diferente. Sim. Na vivência diária ali, da forma de resolver as coisas, enfim. Mas nós nos completamos demais. E nas decisões, eu vejo que nós somos muito parecidas. Exato. E dificilmente a gente tem divergência. Dificilmente. E às vezes são pequenos detalhes, né? O prisma, não olhei por esse prisma, Exato. realmente faz sentido, né? E eu acho legal também que você me segura, porque como eu sou mais impulsiva, eu quero o resultado mais rápido, eu quero dar passos às vezes maiores, você fala, peraí, vamos olhar aqui, calma, respira. E aí a gente chega num denominador. Mas até tiveram 2 franqueadas que eu conversei, ela falou, queria saber o segredo da sociedade de vocês, assim. Aham. Né? Eu falei, primeiro, não vou deixar você falar, o segredo da nossa sociedade. Vamos ver se é o mesmo olhar que eu tenho. Eu acredito que o segredo da nossa sociedade, primeiro de tudo, é respeito. A gente se respeita muito, né? A gente não ultrapassa linhas. A confiança que a gente tem uma na outra, porque eu falo que não tem como existir qualquer relacionamento no mundo, seja empresarial, seja afetivo, se você não tem respeito e você não tem confiança, isso na base, né? Então, para mim, a confiança e o respeito é o segredo. E uma coisa, talvez você não pense igual a mim, mas ou as pessoas nunca falem isso de sociedades, mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade sem ego. A nossa sociedade, ela não tem ego. Então, não tem assim... Porque, geralmente, eu vejo sociedades, às vezes, não dando certo, porque tem aquilo... se instaura competições. Um querendo ser melhor que o outro, em vez de dar a mão e caminhar juntos para um único objetivo. Exatamente. Né? Então, para mim, esse é o sucesso da nossa sociedade. E o diálogo. Eu acho que a gente tem muito certeza. diálogo. E algo que incomoda para uma ou para outra. Até eu falo mais do que você. Sim. Né? E aí eu instigo você a falar também. Às vezes, algo que você está ali tentando digerir sozinha. Então, é isso mesmo. São esses pilares que movem, né? E quando eu faço convite, né? Que você fala que não acreditava. O que te motivou a continuar? Vamos contar para eles. Você de novo. Mais uma vez. Porque de verdade mais uma vez eu estava com o pé para fora da RHF, porque eu não acreditava que a gente ia mudar a cultura que existia. A cultura do desengajamento, né? Para mim era isso. E quando você me chama e você fala, Elis,
no sentido assim, me dê a mão, né? Fique aqui comigo. Eu falei, eu lembro que eu falei assim, tá bom, então. Eu lembro que eu fiz desse jeito, foi assim que eu aceitei o convite dela, pessoal. Ela me convidou, eu falei assim, tá bom, então. Não, e detalhe, né? A gente não falou de dinheiro, a gente não falou de, tá, mas então eu sou sua sócia, o que que muda? Isso também eu achei muito bonito em você, porque eu sou assim, né? Naquele momento eu também não pensei se a gente ia ganhar dinheiro, ia perder dinheiro. Eu só pensava que a gente tinha que ter um plano, que a gente ia trabalhar muito, como trabalhamos até hoje. Sim. E que se fizéssemos com, primeiro, né, respeito às pessoas que acreditavam no negócio, melhorasse os processos, a gente iria conseguir. Sim. E o legal é que as duas, né, quem trabalha mais? Trabalhamos na mesma proporção, cada uma no seu, resolvendo uma coisa, e a gente divide, né, as responsabilidades, mas ao mesmo tempo a gente trabalha juntas, né? Ela tem a sala dela agora, eu chego no escritório, vamos lá na minha sala, quero falar um monte de coisa com você. Exato. Então, os poucos momentos que a gente tem ali de trocas, para mim, são muito importantes, porque hoje são muitas decisões que a gente precisa tomar, de ações que a gente precisa fazer. Então, por mim, a gente teria uma sala juntos ali pra gente ficar o tempo todo tricotando. Ia ser bom demais. Essa que é a verdade. Mas, e nessa época, quando eu fiquei contigo, nem havia ainda. Você já tinha a sociedade na cabeça, mas não havia tido nada de fala. Então, eu fiquei e falei, bora, mas pra mim, eu ia ficar como uma supervisora, que eu era, e pra mim tava ok. E o dia quando você falou assim, não, você vai ser minha sócia, eu falei, o quê? Como assim? Você tem mais uma vez, né? Você tem certeza disso? Não, eu tenho certeza, quero você do meu lado. Aí descubro que tô grávida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu lembro que o Paulo falou assim pra mim, que você acha disso, amor? Ele falou assim, a empresa, a gravidez, você vai se mudar, sair da casa dos seus pais, não é muita coisa? Eu falei assim, eu acredito que se Deus tá me dando é porque eu dou conta. Então, eu vou abraçar. Casamento, gravidez e sociedade. Foi tudo, né? E foi e está sendo, né? Uma relação muito boa. Hoje, aquele olhar que eu tinha, que eu não acreditava na mudança da cultura da empresa, hoje eu vejo que sim, ela ocorreu, né? Naturalmente que o processo, o movimento, ele precisa sempre existir para você poder manter as pessoas engajadas, isso é natural, Sim. porque a gente está falando de ser humano, né? Mas aí entra, no meu olhar, a importância do papel da liderança. Porque dentro da RHF, independente se é uma posição de franqueadora ou de franqueado, né? Você, eu, enfim, a Iris e tal, nós temos um papel de liderança. Sim. Até para os nossos franqueados. Então, como é importante a posição do líder, o olhar do líder, o querer do líder. Então, eu quero o quê? Qual que era o teu objetivo? Eu quero os franqueados engajados, eu quero falando a mesma língua, eu quero que a RHF cresça, eu quero padronização. Você, como a líder direta da empresa, você tinha tudo isso mapeado. Sim. É muito mais fácil. Mais fácil não que reduz o trabalho, mas é mais fácil porque você tem direcionamento. Exatamente. E foi o que a gente conseguiu. E eu me sinto muito orgulhosa, né? Agradeço muito por você ter me dado as mãos mesmo ali, achando que não era possível, né? E eu acho que é sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas deixam de dar um passo por mas eu já acho que não vai. E às vezes não se permite. O que mudou daquela Elisângela lá de 2020, nem vou falar anteriormente, né? Quando a gente começa a nova história, para hoje. Porque você não se via empreendendo. Nunca! Na realidade, se parar bem para pensar assim, quando eu atendo o franqueado que fala para mim, mas eu nunca trabalhei com uma transição de carreira, eu não sou empreendedor, eu falo, tá, mas eu também não. Eu tive 2 transições grandes dentro da RHF, eu tive uma transição de carreira no início, eu tive que aprender RH. E depois eu tive uma transição muito mais forte, que é onde você sai de um CLT, eu vivi isso. Você sai de um CLT e você passa a ser responsável de fato por um negócio, a ter uma responsabilidade maior. O que mudou? Primeiramente que eu tive que mudar a minha mentalidade. Foi fácil? Não foi fácil. Você me chacoalhou bastante, né? Eu falo que eu ainda tenho muita coisa para aprimorar, acredito que a gente sempre vai ter. Sempre.
Mas ouvir muito feedback teu e buscava sempre colocar em prática. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa muito mais... Eu vejo uma pessoa sem medo. Sem medo. Até falar sem medo pode ser presunção, mas assim... Acho que você pode explicar aquilo que você falou para mim esses dias, que você conversou com o time sobre o nível do problema. problema. O nível do problema. Acho muito legal essa tua fala, É. que hoje eu uso também, porque é verdade. E daí, quando você falou, eu falei, mas não é que é verdade? Eu lembro lá atrás, quando, por exemplo, um franqueado abriu uma reclamação. Não importa qual. Elis, você atende, né? Sim. Hoje, eu atendo qualquer reclamação. Então, realmente, a régua né? Explica para eles aquilo que você me falou com essas palavras. Porque as pessoas, elas tendem, né, a qualquer situação, mesmo que seja pequena, a realmente fazer com que aquilo tome uma grande proporção e você olhe para aquilo como um problema. Temos um problema. Temos um BO. Nossa, a gente tá com um problemão aqui para resolver. E a minha e a sua régua de problema, ela é alta. Então, o que eu tive que falar pro time? Meninas, quando vocês entram na sala e falam, temos um problema, eu já penso aqui. Eu também. Não foi o documento do candidato que não foi. Ou o benefício. Fizemos a TED do benefício, a TED voltou. Faz de novo. Não é um problema. Mas a pessoa ficou chateada. Liga pra ela e resolve. Tá tudo certo, faz de volta, tá tudo ok. Não é um problema. É fácil de resolver. Então, assim, Então, aí que entra, talvez, eu reduzir o medo. Que aquele olhar que eu tinha que qualquer coisa era um problema. Pepino, era um problema, hoje já não, né? Então, hoje eu enxergo as coisas, às vezes até as coisas com proporções um pouco maiores, eu enxergo para elas assim, eu falo, vai resolver, né? E eu internalizei muito em mim uma fala tua. A gente consegue resolver tudo, menos a morte e a doença incurável. É verdade. Eu gravei isso. E eu não falei isso pra você, mas eu gravo, eu internalizo. Na verdade, eu ouvi do Fabiano Leite e aí... E você trouxe pra mim. Sim. E eu internalizei essa frase sua e realmente eu falei assim, Elis, centra, pera lá, isso aqui não é um problema. Você tem saúde, a tua família tá com saúde, as pessoas da RHF estão com saúde, isso aqui é uma situação que eu vou resolver. Ou de um jeito ou de outro, mas ele vai ser resolvido. E né? você sabe o que aconteceu para você passar a olhar dessa forma? Não sei. Amadurecimento. Então, conforme nós vamos amadurecendo, a vida vai nos trazendo esses olhares. Então, a gente começa, sempre que tem uma situação, quando que eu aprendi? Não tem muito tempo também. O que eu tenho e o que eu preciso fazer para resolver? Quais os caminhos? Aí, a sabedoria vem quando a gente consegue encontrar o caminho certo para resolver. Ou é numa ligação, em um diálogo, ou às vezes, ter que envolver um jurídico, ou às vezes passar o bastão, reconhecer que você não está apto para resolver tudo. Sim. Você não é a Mulher Maravilha, um homem de ferro, que você resolve tudo. Então, muitas vezes, você precisa falar assim, olha, isso aqui eu não consigo. Reconhecer que você não resolve tudo. Exato. Né? Às vezes, você não tem inteligência emocional para resolver tal situação. E tá tudo bem. Né? Então, isso daí é o amadurecimento. Então, todo o processo que você vem passando dentro da empresa tá te trazendo. Daí, o fato de se tornar mãe, né? Então, quando a gente se torna mãe também muda. A gente começa a olhar a vida por um outro ângulo. Então, existe hoje, né, um ser humano que depende de você. Então, você precisa ser exemplo para ele. E aí, você vai. Exatamente isso. E é gratificante demais. Então, assim, se me perguntarem, Elis, você voltaria pro CLT? Jamais. Ah, mas se um dia a Renata não te quiser mais, tá tudo bem, eu vou vender brigadeiro, eu vou fazer alguma coisa. Mas o CLT, não menosprezo jamais, agradeço muito, mas eu gostei. Como é que o pessoal fala? Eu bebi
Da Bebeu da água. água. Eu bebi da água. Gostou. E eu gostei. Então, vale muito a pena. E hoje você é sócia e diretora de operações, né, da RHF, maior consultoria de RH do Brasil, com muito orgulho. Quais os seus maiores desafios você enxerga hoje que você enfrenta na operação de um grupo tão grande como a RHF? O maior desafio que eu encontro é que eu não consigo implantar na cabeça ou no coração das pessoas a sementinha que eu implantei em mim. A sementinha que eu tenho em mim, eu não consigo. Em alguns a gente até consegue, mas não é porque a gente implanta, porque a pessoa, ela mesma olha e fala, deixa eu pegar essa sementinha, eu colocar, aí eu tenho gente que tá me ajudando a fazer ela crescer. Agora, quando realmente a pessoa, tô fazendo uma analogia, mas quando a pessoa, ela não prepara nem o terreno para você colocar essa sementinha do empreendedorismo, né, de ser empresário, você ser dono do teu negócio. Então, assim, você quer só facilidades, porque é muito bom ser empresário, mas eu sempre falo assim, todas as posições que a gente decide ter em nossa vida, independente qual seja profissional ou seja familiar, ser dono de um negócio tem uma carga. Ser funcionário dentro de uma empresa tem uma carga. Ser mãe tem uma carga. Ser esposa tem uma carga, né? Ser esposo tem uma carga. Então, a gente precisa entender assim, a vida não é só flores, né? Mas você precisa plantar a sementinha e traçar muito bem o teu objetivo, independente da área da vida que você está querendo melhorar, que você está olhando, para que aquilo floresça, para que aquilo cresça. E tem gente que ó céus, ó vida, ó azar. Enxerga o copo meio vazio o tempo todo e não meio cheio. Aí fica muito difícil de você promover qualquer mudança ou de você ajudar quem não quer ser ajudado. Quem realmente está ali e só está ali para reclamar. Olhe para as dificuldades como oportunidades, não como problema. Exatamente. Porque é assim que a gente cresce. É quando você vê algo que você não sabe e você fala assim, eu vou aprender. E vai lá e aprenda. É algo que eu falei esses dias para um franqueado que estava numa posição assim, de olhar só para o que não estava dando certo ou o que está difícil. Eu falei, enquanto você colocar as suas energias para olhar o que não está bom, você não vai ter forças psíquica, pensamento, raciocínio, enfim, para olhar para aquilo que pode melhorar o que não está bom. Exatamente. Uma vez eu peguei uma unidade e falei assim, tá tudo ruim. Tem conta para pagar, tem pouco cliente, tem pouca vaga. E o que você tem hoje para resolver tudo isso que tá ruim? Hoje é a RHF. Eu falei, então bora fazer a RHF dar certo? Exato. Falei com elas recentemente. E eu falei, você lembra daquela nossa reunião de 2023? Ela falou, lembro, e foi muito importante para nós. Mas não porque eu falei. Eu simplesmente fiz elas refletirem. Exato. Quando a gente não tem o cão, a gente casca o gato. Esse ditado é muito certeiro. Né? Então, isso, assim, eu sempre... Por que eu acho que eu... Por que eu acho não? Por que eu te convidei? Porque eu sabia que você ia ter esse olhar igual o meu. A gente não olhava para as dificuldades que tínhamos na época. A gente olhava para as oportunidades. O que a gente podia fazer para melhorar? E uma coisa que eu acho que falta muito, né, de um modo geral, nas pessoas que eu converso e do meu rol de amizades e tal, muitas vezes, eu olho a grama do vizinho e sempre acho que está mais verde que a minha. Uhum. Só que às vezes não. O que você está fazendo para deixar a sua grama mais verde? Exato. Né? Então, essa sementinha, você sempre teve isso.
de olhar e falar assim, vamos fazer, vou pintar a empresa, vamos pintar, Bora. vamos buscar cliente, vamos buscar, Sim. vamos atender franqueado de noite, vamos gravar não sei o que no sábado, vamos gravar vídeo, ai que vergonha, vamos, né? Exato. Então é sobre, vamos gravar podcast? Vamos. Né? E mesmo você sendo uma pessoa mais, eu não acho você, acho você mais introspectiva. Eu sou. Né? Uhum. Mas você se permite fazer. Tudo, não teve nada que eu falei pra você, vamos fazer, que você falou não. É porque a gente tem que se permitir, mas não se permitir no sentido do, ai, vou me permitir, porque eu mereço. Você tem que se permitir para você se dar a oportunidade, né, de aprender outras coisas, de crescer e de também ver que você é capaz. Eu entendo que o dizer não sei, não faço, ou eu sou introspectivo, não vou gravar podcast. É mais confortável. Claro que sim. É mais confortável, né? Eu falo, isso aí pra mim é um mecanismo de defesa. Mas eu falo assim, o pessoal chama de zona de conforto, eu chamo de zona de segurança. Zona de segurança, de fato, você tá seguro nela. É confortável, só que na zona de segurança, nada acontece. Você sempre vai ser aquilo. Exatamente. A tua vida retilínea. E se você quer, tá tudo bem. Se você não tem essa sementinha, tá tudo bem. Agora, se você tem, você vai ter que se esforçar para se permitir, para aprender, para correr atrás. E às vezes dói. Porque o aprender dói. Você um dia falou, dói para a criança aprender a andar. Dói para os adultos aprenderem coisas novas também. Mas é possível, basta a gente querer. Exatamente. Né? E você sempre quis, né? Acho que você sempre teve esse olhar do querer fazer e vamos lá e deu certo. Sou muito feliz por você estar do meu lado, por tudo que a gente está construindo juntas ali, com todo o nosso time, o Murilo agora conosco ali, dando as mãos também, né? Cada um com o seu papel, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. E realmente você é um presente de Deus na minha vida. Obrigada, Rê. Eu sei que você já conquistou algumas coisas materiais, né, com essa parceria, e cada conquista sua é uma conquista minha. Eu fico muito feliz com todas elas, e que cada vez você prospere mais e mais, que a gente possa crescer, que os franqueados, os nossos colaboradores, né, a nossa empresa cresça e realmente possa cumprir o propósito de transformar vidas. E transforma. E deixa uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, passando essa coragem e quem sabe plantando algumas sementinhas em alguns corações aí desacreditados. Tá. Deixa eu pensar em algo. Eu não sou de passar mensagens prontas, pessoal, mas eu acredito assim, que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a partir do momento que você decidiu entrar num emprego novo, decidiu entrar num relacionamento novo, decidiu ter o seu próprio empreendimento, se você se propôs a fazer isso, acredite que é porque, mesmo que conscientemente você não acredite em você, inconscientemente, alguma coisinha fez você se movimentar. Você tem algo dentro de você que te proporcionou, que te possibilitou fazer essa... arriscar, enfim, mudar de relacionamento, mudar de casa, mudar de emprego, abrir o seu negócio próprio. Então, acredite em você, se permita, arrisque. Renata fala muito isso, né? Tem medo, vai com medo mesmo. Vai doer, mas depois passa. Trace objetivos, né? Tudo o que eu, em 13 anos, ou melhor, desde a minha época da faculdade, eu sempre tive sonhos. O meu primeiro sonho, quando eu fazia faculdade de psicologia, eu quero me formar porque eu quero ter um carimbo. Dizendo, Elis, psicóloga, CRP tal. Eu me formei, eu já fui fazer o meu carimbo. E depois que eu entrei na RHF, todo ano eu traçava objetivos. E o último objetivo que eu tracei é que eu queria a minha casa própria. E esse ano eu conquistei a minha casa própria. Construí junto com meu esposo do zero. Eu sempre quis ser mãe. Eu sou mãe, né? Então, assim, basta a gente querer. Basta querer arregaçar as mangas e não ter medo. Porque as coisas realmente, elas acontecem.
Que lindo. Obrigada, Elis. Obrigada Foi um a você. prazer, viu? Realizei meu sonho de te entrevistar. Amei. E para você que ficou até aqui conosco, espero que tenha gostado dessa história. Eu acho ela inspiradora, sou suspeita a falar, mas alguma coisa eu sei que pode plantar uma sementinha aí no seu coração. Não deixe de seguir a nossa página RHF Talentos Matriz, o nosso podcast, canal do podcast no YouTube, RHF Talk, e Renata Freires Oficial. E também a Elis da RHF, tem lá, levamos conteúdos para vocês. Você que está querendo contratar, você que está buscando uma oportunidade de trabalho, procure também uma unidade perto de você. Hoje somos 320 unidades em todo o Brasil. Obrigada.